Para o brinde, vamos celebrar essa vida maravilhosa, essa, essa expansão, esse crescimento que a gente está tendo, gente, de dentro para fora. A gente estava conversando com Gláucia esses dias, e, e eu fiquei, meu Deus, quando eu tiver a idade de Gláucia, né? Que é uma mulher experiente, vivida, e eu feliz. Você fica feliz em saber seus próximos 5 anos, 10 anos, que você vai mudando cada dia mais um pouquinho, porque a gente está num ambiente de crescimento, né? Nossa vida espiritual. Eu lembro quando eu cheguei na minha igreja e quando eu olho para trás e eu falo, meu Deus, quanta mudança, né? Quantos entendimento, quanta coisa a gente descobriu na palavra. E a gente vai colocando isso em prática. Quem viu a aula de Tati ontem? Da prática? Então, aí você vai avançando, gente. Eu estou avançando, você também. E isso é maravilhoso. Eu creio que essa é a expectativa de Deus verdadeiramente para o ser humano, porque ele disse, a Bíblia diz que ele acrescenta mais e mais. Não é de altos e baixos, sabe? É mais e mais, a gente vai progredindo. É como a luz da aurora, né? E a vida vai ficando cada vez melhor, cada vez mais claro, cada vez mais, meu Deus do céu. E a gente está aqui para isso, né, Camilinha, linda, maravilhosa, para a gente ir melhorando em todas as áreas da nossa vida. E a gente começou segunda dando essa aula, um pouquinho de uma linguagem um pouquinho para o clube, né? Ocultei algumas coisas que a gente dá na turma, mas muitas pessoas não pegaram essa aula várias vezes ou não entenderam, isso é super normal, nem todo mundo pega tudo durante a turma, alguns não refaz a turma, às vezes vem para o clube, então, aprove ao Senhor que a gente traga algumas coisas para cá, para o clube. Então, a gente está falando da neurociência do domínio próprio mesmo, sabe? De coisas que a gente sabe que precisa fazer e muitas vezes a gente não tem feito, ou sabe que precisa romper e aquilo não está, ou já mudou, mas fica paralisado ou andando um pouquinho para trás. Então, é como mudar de verdade, né? Como e por que que a força de vontade nunca vai ser suficiente? Temos usado a nossa força de vontade, fazer a coisa a força do braço, sem entendimento, sem transformação de dentro para fora. E essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida é que a gente se posicione mesmo na nossa identidade e consiga permanecer, mudar mesmo de verdade, sem ficar retrocedendo, até porque a Bíblia diz que Deus não se agrada do que retrocede. Vamos orar para a gente começar? Ô Pai, obrigada, Senhor. Graças te damos por essa rica oportunidade. Como eu estava falando com o Senhor mais cedo, eu me sinto privilegiada de estar aqui nesse lugar, Pai. Nesse ambiente, tanto dando quanto recebendo, Pai. Porque o Senhor separou um povo que acorda antes do que todo mundo, que quer fazer a diferença nessa geração, que quer aprender, que está com o coração ensinável, que quer acertar, Pai. Eis-nos aqui, queremos acertar, queremos viver o que está escrito em Salmo 139 a respeito da nossa vida. Algo foi agendado, algo foi escrito sobre cada um de nós. E nós estamos desejosos, Pai, de hoje viver o que está escrito sobre as nossas vidas. De aprender o que a gente precisa aprender, de praticar o que a gente precisa praticar, Pai. Ô, Senhor, obrigada porque o Senhor é fiel, o Senhor quer nos alcançar nos mínimos detalhes. E como eu fico feliz com isso, de saber que o Senhor quer que a gente avance e que nos dá a ferramenta para isso, nos dá informação. Nós não vamos perecer por falta de conhecimento, Pai, porque nós estamos avançando nisso também. Luz chegando em cada área da nossa vida. Quando luz chega, as trevas têm que sair, Pai. Escuridão, ignorância tem que sair. Nós estamos aqui para isso, Pai, com o coração aberto, a mente, para poder sair daqui melhor do que a gente chegou. Não mais uma aula, eu declaro, não mais uma aula
para a gente assistir e dizer isso eu já sei, isso eu já escutei. Não, 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 não. Tem coisas no individual de cada ser humano nosso, para a gente observar, para a gente destravar, para a gente avançar, para a gente crescer. E essa é a minha oração, Pai, que a gente possa discernir as coisas. Espírito Santo, você é o nosso amigo fiel, a voz que nós reconhecemos, nós somos rápidos em te reconhecer e em te obedecer. Obrigada no nome poderoso de Jesus. Amém? Então, deixa eu só ajeitar um negocinho aqui que tá estranho para mim. Acho que agora foi. Então, gente, a gente estava falando da neurociência do domínio próprio, a dopamina de desejo e dopamina de controle, e depois a gente chegou nos 5 passos para mudar de verdade, que a gente deu 5 A's. O primeiro foi atributos. Como é que a gente muda de verdade? É freando os nossos desejos? Não. É se posicionando na nossa identidade real. E para isso eu já deixo aí, tem várias aulas de identidade do Acelera, tem aula de identidade que eu já dei, também aqui no clube, que Gláucia já deu, e a gente pode estar reassistindo essas aulas e nos aprofundando mais nisso, gente, trazendo luz para clareza. Por quê? Porque a gente tem que parar de falar errado, dizer eu sou ansiosa, eu sou isso, eu sou aquilo, Laura, eu não consigo, isso aqui eu estou tentando. Não, né? E a gente já leu nos Hábitos Atômicos que quem está tentando parar de fumar é diferente de quem não fuma mais. Então, você tem que se apossar dos seus atributos, daqueles atributos que não é o que o seu pai disse, sua mãe disse, as pessoas disseram, sua criação é o que a palavra diz, né? E aí a gente aprendeu que a gente deseja o que a gente é. Então, cuidado quando sair da sua boca alguma coisa eu sou. É muito sério quando você abre a sua boca para dizer eu sou assim. Calma, vamos lá. É isso mesmo que Deus me fez para ser, porque posso até estar, mas não sou. E quando a gente quer mudar de verdade, em vez de a gente ficar querendo frear os nossos desejos, a gente ajusta a nossa identidade, porque ordena quem você é, ordena o que você deseja. Amém? E depois a gente viu o segundo passo, que é o segundo A, que é A de amores. Porque você ama. Porque eu sou saudável, eu amo comida saudável. Eu não faço força para, como antigamente que eu dizia, ECA para tudo. Por quê? Porque eu tinha o paladar, eu acreditava que eu tinha nascido com paladar infantil. Então, a pergunta do Senhor para a sua vida hoje é, o que você acreditou em ser que é uma mentira? Já parou para pensar? Está fazendo força ainda para fazer atividade física? Força do braço, vai na força do ódio, vai. Se aposse do atributo que você é um atleta de Cristo. Deus não fez ninguém para ficar parado. E quem é atleta ama fazer atividade física. Então, aquilo que nós amamos ordena os nossos desejos dentro do nosso cérebro com dopamina de desejo e de controle. Vocês entendem, gente? Meu Deus do céu. E o terceiro A, isso é só uma revisão para a gente ir para o quarto e para o quinto, que é a aula de hoje. Eu amo escutar sobre isso, eu amo falar sobre isso, isso reafirma coisas do nosso dia a dia, e isso é muito bom. Inclusive coisas que a gente quer mudar. E o terceiro A é a de angústia, ou eu estou mudando para a de agonia. Sabe quando você não é mais aquela pessoa, você não ama mais aquilo, mas você faz. E aí você fica agoniado, chateado. E é muito bom isso, porque é aquela agonia que você diz, rapaz, esse não é o meu lugar mais. Isso não faz mais parte da minha vida. Isso não faz sentido mais para mim. Perceba, gente, que quando a gente está mudando de dentro para fora, isso começa a acontecer. Já aconteceu com você, quando você passa uma semana sem treinar, você fica chateado? Quando você não está batendo a meta de água,
você fica, poxa, eu sei disso. Musculação. Gente, musculação. Aqui, eu acho que aqui no clube não tem ninguém que não tem revelação sobre musculação. Que já foi falado demais, não já? Mas quem, quando não está com afinco na musculação, sente até no seu próprio corpo e diz assim: eu não nasci para não fazer isso. Não é assim, gente? Então, por quê? Porque a gente está mudando de dentro para fora. Como é que muda de dentro para fora de verdade, Laura? Exerce o domínio próprio que já está em nós, porque é um fruto do Espírito. Quando você muda a sua identidade, você muda o que você ama, e aí isso não faz parte mais da sua natureza. É uma realidade da nova criação. E aí você diz, meu Deus, isso aqui não é mais para mim. E quando você faz, você fica chateado. Quando você não consegue mais fazer jejum, porque nós temos uma vida jejuada, a gente fica, para quem mesmo que eu comi? Só para ficar rotando de manhã, empachado, né? Ontem eu escutei alguém do time dos 12 falar assim, rapaz, eu não aguento mais jantar. Quando eu janto, eu acordo toda encraqueada. Jantar comida. Eu me adaptei a jantar o shake. Gente, eu também. O meu é há muito tempo. Então, quando a gente sai para comer à noite, a gente come, porque às vezes está com todo mundo, mas a gente fala, é melhor não comer mesmo, não. Vocês entenderam? Vamos para o quarto, porque a identidade, o amor, a angústia para a glória de Deus, não é aquela angústia que você fica prostrado. Agora, bora para o quarto. Eita, esse aqui não muda pouco não, viu você? De verdade. A de agenda. Olha isso aqui, que tão poderoso é. Porque você é um atleta, você ama fazer atividade física, isso não significa dizer que você não tenha dias que você não quer ir, mas está na sua agenda, porque você é. Você acha que na agenda de um atleta não tem atividade física, minha gente? É incompatível. O que é que você é que não está na sua agenda? Isso é incompatibilidade. Porque eu sou saudável, está na minha agenda, quando eu faço supermercado, comprar as minhas coisinhas saudáveis. Na minha despensa tem coisa saudável. Porque está na agenda. Porque eu sou diurna e não noturna. Está na minha agenda dormir cedo e acordar cedo. O extra, o fora do padrão, é dormir tarde. É a exceção. Eu não faço força para acordar cedo. Porque eu sou diurna. Mas se você ainda está fazendo força para acordar cedo, é porque você possa ser que você ainda se intitula noturna. Dentro de você, você é noturna. E aí você está fazendo força, usando a força de vontade, porque fez um desafio de acordar 30 dias cedo. Depois que acabar o desafio, meu Deus do céu, você vai fazer força para acordar cedo. E aí você não vai conseguir, porque foi um desafio. Você usou a força de vontade para isso. Quem aqui, mesmo quando não é aula do M3, quando não entra, acorda cedo? Porque você é diurno, diga, eu sou diurna. Eu amo acordar cedo, tá vendo quem você é? Ordena os seus amores e ordena os seus desejos. Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você. Às vezes eu faço força, meu marido, né, diz, meu amor, vamos ficar um pouquinho mais na cama, e aí eu faço força para isso. Por quê? E detalhe, antes de ontem eu fui dormir cedo e aí dá 3 horas da manhã, gente, é impressionante o relógio biológico e o hábito é a pessoa. E aí eu acordo, eu falo, hoje eu vou ficar um pouquinho mais. Aí eu fico orando deitada, sabe? Aí eu fico declarando baixinho, e aí eu falo, meu Deus do céu, que coisa incrível, porque faz parte da minha nova, é a minha natureza, gente. Você acredita que uma macieira não faz força para dar maçã? A laranjeira não faz força para dar laranja. A bananeira não faz força. Deixa eu dizer uma coisa: o que nós somos em Cristo, se estivermos fazendo força para exercer domínio próprio,
Não é por força, é o fruto que está em nós. Por isso que essa aula é a neurociência do domínio próprio, porque o fruto é do espírito. Olha, Josiane fazendo propaganda da leitura, às 4 horas da manhã. Faz parte da vida da pessoa. Vocês entendem? Não faz força para estar lá, não. Então, escreva, anote, aprenda. O fruto é do espírito, mas ele passa pelo corpo. O fruto é do espírito, mas ele passa pelo seu cérebro. Meu Deus do céu, como é importante a gente entender isso. Porque senão a gente fica brigando, sabe? Toda hora, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou fazendo aquilo? Então a gente tem que mudar, porque eu sou, está na minha agenda. Agora uma pergunta. Já percebeu aí que quando você não bate a sua meta de água é porque você não está na agenda? Não está nos seus alarmes? Porque isso é uma transformação de mente. Meu Deus do céu. Aí você está fazendo força para se lembrar para beber água. Eu não preciso botar alarme para beber água. Tem mais alguém que ainda não precisa mais botar alarme para beber água? Faz parte da minha nova identidade. Bebedora de água. Diga, eu sou bebedora de água. Vamos beber água? Brinde comigo. Gente, eu vou dar agora o exemplo. Quem fez mentoria de finanças, porque isso aqui se aplica para tudo. E agora eu estou falando do A de agenda. Eu sempre fui dizimista fiel. É uma coisa que entrou no meu coração ligeiro, não tive que ter revelação, não tive que ter nada. No dia que eu me converti, falaram lá e eu entendi. Mas, oi, tia Du, olha a tia Du aí. Ela está sempre por aqui. Mas quando quem fez a mentoria de finanças, eu tinha problema na área de finanças muito sério. E eu sabia a importância de guardar, não gastar, viver com menos do que eu ganhava, mas eu não conseguia fazer isso. E por várias vezes eu tentei usar a força de vontade para tentar guardar. Eu sabia que parte do que eu ganho era dízimo, era custo de vida, e uma parte era para guardar. Os livros falam 10%. E aquilo, gente, eu fazia um mês, fazia 2, fazia 3, e depois eu abandonava. Porque eu tentava fazer pela força de vontade. Era como se fosse um desafio que eu estava fazendo. Eu não me achava, eu nunca dizia que eu era investidora. Eu era alguém tentando organizar as minhas finanças. Não tente organizar suas finanças. No qual foi o dia que caiu minha ficha e mudou minha identidade? Caiu minha ficha. A revelação que eu tive era que eu era mordoma das coisas de Deus. Eu falei, gente, eu lembro até, olha, foi contentamento e mordomia. Foi algo que entrou. E aí, onde é que entra a agenda? Quando aquilo entrou no meu coração, que eu era mordoma. E mordomo, ele é um bom administrador. E um bom administrador não gasta tudo que ganha. E aí eu peguei, junto com hábitos atômicos, empilhamento de hábitos, porque o hábito atômico é uma ferramenta para quem muda sua identidade, conseguir na prática implementar isso. O M3 também é uma ferramenta dessa. E aí o que é que eu fiz? Eu empilhei um hábito, eu falei, tá aqui o segredo da minha vida, a minha vida. Eu, quando recebo meu dinheiro, ou os meus dinheiros, né? Eu só tenho uma fonte de renda. Então, quando entra o dinheiro para mim, é automático, faz parte da minha agenda, porque eu sou dizimista fiel. Quando entra, já está no automático a transferência para a igreja. Então, faz parte da minha agenda dizimar. E o que é que eu fiz? Quando a revelação caiu da minha identidade, eu empilhei um hábito e quando eu recebo um valor,
10% vai para a igreja e 10% vai para a conta de investimento. Só para você ter noção, enquanto eu fazia isso no início, algumas vezes eu precisei tirar uma parte desse valor que eu coloquei lá, dias depois, mas o ato de não tudo, porque glória a Deus eu fui mudando, mas o hábito estabelecido, porque era a minha nova realidade, de quem eu era, de quem eu sou. Então faz parte da minha agenda transferir. Eu não transfiro se der para pagar as contas. Hoje dá, mas antigamente, quando eu mudei com isso, ainda não dava para pagar todas as contas, não, mas eu transferia. Porque tem que estar na minha agenda quem é a minha nova realidade da identidade. Eu não posso depender da minha dopamina de desejo, de não botar o dinheiro ali e ficar brigando com minha dopamina de controle. Você tem que colocar, você tem que colocar. Eu simplesmente coloco porque eu sou mordoma, fiel, eu sou uma boa administradora, eu sou dizimista, eu sou investidora. Eu não entendia quando o Rafa dizia, Lora, tudo que você ganhar, uma parte tem que... Porque se for R$10, você é investidora. Isso é o quê? É mudando a identidade. Aí eu começo a amar, aquilo não é mais peso, aí eu começo a ficar agoniada se eu não fizer, porque faz parte da minha agenda. Então, o que é que você está querendo mudar que ainda não está agendado? Sair da ilusão, como Tati disse ontem, você fica assistindo as pessoas, a vida da pessoa progredir, fica aqui nesse ambiente maravilhoso, mas você não tá na sua agenda fazer o que a gente faz. Vocês entendem? A agenda é mais poderosa do que a força de vontade. Porque eu sou, está na minha agenda. Porque eu sou bem casada, está na minha agenda de prioridade, tempo de qualidade com o meu marido. Porque eu sou uma mãe educadora, eu está na minha agenda a hora que eu sento para educar os meus filhos. Simples assim. Nem todo dia eu quero. Eu estava falando com a aluna antes de ontem, foi ontem, não me lembro mais, que está querendo ser mãe educadora também, homeschooling, e eu falei para ela, hoje foi um dia que eu disse, não quero mais esse negócio para mim, não. Falei alto, mas ninguém escutou. Sabe quando você está num momento assim que você diz, não quero mais isso, não. Tem alguém que diz assim, às vezes, isso aqui eu não quero mais, não. Falei, eu não quero mais, não, esse negócio de ser mãe educadora, não. Por quê? Porque nem todo dia é simples. Tem dias altamente desafiador. Mas eu sou. E porque eu sou, eu amo, cada dia me apaixono mais. Mas não significa dizer que tem dia que não é desafiador. Vocês entendem, gente, o que eu estou querendo dizer? Tem pessoas que elas pautam a vida dela nos erros. Satanás se aproveita. Porque quando Satanás diz que eu não sou organizada, eu dou na cara dele. Eu digo, não venha com essa mentira para mim não, viu? Porque eu sou... Não significa dizer que nesse dia meu escritório está bagunçado e ele joga essa lança em mim, não. Eu sou organizada e ponto. A prova disso é o ar de angústia, que eu fico agoniada quando está tudo bagunçado. Por mais que tem dias que tá. Para de ficar pautando a tua vida no momento. Tu não é esse momento. Então, eu sou um atleta, mas vai ter dia que eu não vou conseguir fazer atividade física. E nem por isso eu deixo de ser atleta, ponto. Vocês entendem, gente, que Satanás se aproveita do PIS para dizer que você não é, e por isso você está retrocedendo? Eu sou saudável, mesmo no dia que eu não como saudável. Eu sou moderada, mesmo no dia que eu como demais. Eu sou atleta, mesmo no dia que eu não faço atividade física, porque está tudo... Eu sou e está na minha agenda. Eu já dei meu testemunho aqui do meu casamento. Eu e meu marido, a gente vive muito bem, glória a Deus por isso. A gente tem conhecimento, a gente busca, a gente
Gente, é uma área que a gente não negligencia, né? Mas a parte de fazer amor com ele era pressão aqui em casa, porque a vida é muito preenchida. E eu vivia no sufoco. Eu sabia que tinha que fazer, mas eu ficava brigando com a dopamina de desejo de controle. Falei, não sabe de uma coisa? Eu sou bem casada, eu tenho revelação. Eu sei que isso é importante para o casamento. Inclusive, é uma coisa vital. O que é que faltava dos ais para mim? Que eu já sabia. Inclusive, ficava agoniada quando passava despercebido o tempo. Faltava o ato e a agenda. Tudo estava no meu radar, menos isso. Meu amigo, se eu sei que fazer atividade física é importante, já que a revelação já caiu, eu já sou um atleta, só agora é o A de agenda. Qual é o desses As que está faltando? É da identidade? Vai ter que mudar. O primeiro. É o de amores? Se muda a identidade, o amor muda automático. É angústia? Aí entra a indiferença. Às vezes você começa a ficar indiferente com algo que não é mais. Porque você não está ficando agoniado quando você come demais, tem alguma coisa errada. Indiferença. Indiferença é um câncer. Anote. Indiferença é um câncer. Ele entra em você e vai destruindo sutilmente. Por isso que quem não se pesa é indiferente. Por quê? Porque a indiferença diz, oh, não faça isso hoje, não. Você comeu demais ontem, você já sabe que aumentou. Quem disse que não é para você se... Isso é indiferença. Eu não sou indiferente com minha gestão. Ah, já faz não sei quantos dias que eu não vou mesmo. Isso é indiferença. Aí às vezes, o início da indiferença parece que você não é. Aí Satanás joga na sua identidade. Não coloque na conta da identidade, que é caro. Jogar na conta de quem não é sendo é caro. Satanás é especialista nisso. Ele detona você, ele dá uma rasteira quando ele faz você acreditar que você não é o que Deus diz que você é. Chama-se escravidão. Eu tô fora. Bom dia, Quando, Lara. quando Satanás vem com as mentiras dele, eu dou na cabeça, eu digo, como é, seu caba safado? Você não venha com essas mentiras, não, porque eu sou e pronto. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E acabou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu reforço isso. Eu lembro de Sandroquinha, no início do M3, ela mandava o peso para mim. E mandava, eu sou moderada. Eu sou moderada. Eu sou constante. Reforce quem você é em Cristo. Todos os dias da sua vida, não deixe ninguém roubar. Não, 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 você não é o que as pessoas disseram que você é. Amém? E porque você está na agenda. Anotaram aí? Bom dia, seu Manuel. Anotaram aí o que é que você é que ainda não está na sua agenda e sem incompatibilidade. E por isso você fica tão agoniado. Meu Deus, o que é que... Eu não sei se ela está aí, Sidneia. Sidneia tem um ateliê em casa de... Meu Deus do céu, me deu um branco total agora. É de coisas de... Cadê ela? De fita, não é de fita, não. Ela tem um ateliê de alguma coisa que ela é muito boa de fazer isso. Não sei se ela está por aí. Se ela tiver, ela vai anotar. Então, ela é especialista nisso. Mas ela hoje não está. Ela, gente, me deu um branco. Não faz nenhuma semana que eu conversei com ela e me deu um branco. Ela é de costura, né? Mari, ela é de costura. Mas é uma costura diferente. Ela me contou. E ela montou tudo. Então, ela é. E ela estava agoniada porque ela não estava fazendo isso.
Sabe, ela montou tudo e depois não deu, não vai lá. Ela demonstrou para a gente o cantinho dela, lindo e maravilhoso. E aí, eu falei assim para ela, amiga, coloca isso na tua agenda. Ah, lembrei, meu Deus do céu, obrigada, Espírito Santo. Gente, e eu já vou fazer propaganda, viu? Ela faz capa para cobrir Bíblia. Eu li Bíblia, ela tá com a capa toda. Quem tem Bíblia que a capa está se desfazendo? Mas eu não queria me desfazer dessa Bíblia. Por quê? A minha primeira Bíblia, que ela toda marcada, eu perdi. E eu fiquei só muito frustrada. E essa outra está toda marcada, começando, né, a marcar de novo. E eu não queria mais. Mas pensa uma coisa que é triste quando eu saio para a rua com ela, não tem. Falei, mulher de Deus, tu é especial. Ela fez um curso, comprou tudo, montou um ateliê para fazer capa de Bíblia personalizada. Eu achei aquilo o máximo. E ela, por que que eu estou falando dela? Porque ela é especialista nisso. Ela ama fazer isso. Ela estava agoniada porque não estava fazendo, porque faltava o ar de agenda. Diga chocante, pelo amor de Deus. Olha a outra, Camila. Preciso colocar meu ateliê na agenda. Tem um ateliê montado de papelaria. Ai, não, gente, não me fale disso, não. Papelaria personalizada, com todo o maquinário e não trabalho. Vocês entendem? Ela é essa pessoa. Olha os 5 passos como não falha. Primeiro, amiga, ó, amo e já quero ser sua cliente. Josiane já quer comprar. Eu também, viu? Oh, glória a Deus. Então, escute, faça uma. O que a gente quer mudar de verdade, que a gente ainda não está, a gente tem que passar pelos 5 A's. Vocês entenderam que o negócio da agenda é que, às vezes, a gente não tem 1 hora para fazer aquilo, e aí por isso a gente não faz. Se a gente fizer 10 minutos todo dia daquilo, a gente vai cumprir o propósito, porque no final de 30 dias a gente vai ter quantas horas feito aquilo? Ou todo final de semana, ou 2 vezes por semana, é uma agenda. Igual a musculação, a gente faz 3, 5 vezes por semana. Igual a corrida, tem que ter agenda. Agora, Camilinha está pensando que ela precisa de ter 2 horas por dia para fazer isso. Se Camilinha separada, Camilinha, um desafio para você. Ir lá e hoje fazer 10 minutos. 15 minutos. Tirar uma foto e postar no grupo. Amanhã vai botar na sua agenda, você vai ver de manhã até de noite. 15 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos e pronto. Vocês estão entendendo que muitas vezes a gente está sendo roubada de exercer quem nós somos por causa da agenda? Eu era uma boa esposa, mas por falta de botar na agenda, eu nessa área não estava dando show, não. Que meu marido merece, não. Mas eu resolvi minha vida. Quer resolver sua vida? Bota na agenda. Nunca mais eu tive uma pressão aqui em casa. E meu marido agradece e é feliz. Ele já era feliz, mas entenda, é outro nível, entendeu? De felicidade. É outro nível de vida, minha gente. E vamos para o quinto, que esse é um tema que eu amo tanto. Esse é o maior de todos os A's. Meu Deus do céu. A de ambiente. A de ambiente. A de ambiente. Porque você ama, aí lá nos seus, na dopamina de desejo, ordena os seus desejos. Quando você não faz o que você é e o que você ama, você fica agoniado, mas você resolve botar na agenda. Mas, às vezes, é algo solitário. Você não tem ambiente. Sandrinha deu um relato no time dos 12, essa semana, lá no grupo, falando disso. Que ela vive em muitos ambientes
que não são propícios para os hábitos saudáveis. E por isso que ela se fortalece tanto aqui, já vai fazer 3 anos, porque ela percebeu a importância desses 5A. Eu creio que todo mundo do clube aqui tá. Porém, ela foi mais funda. Ela falou: eu tô tentando, como é que ela falou? Eu tô, tipo, hackeando os gatilhos de todos os ambientes que eu vivo. Então, você tá aqui animada, você sai animada, mas aí você vai para o seu trabalho. Olha aí, Camilinha botou. Depois que eu vi você falar sobre neurociência, pesquisei muito sobre o assunto. Comecei pequeno e agora estou fazendo atividade física todos os dias, mesmo que seja 5 minutos mais fácil. E eu estou praticando pelo menos 15 minutos de inglês por dia. É isso. A costura do mesmo jeito, seu ateliê. Acabou. Gente, já mudou a identidade. Já já tem o desejo de fazer aquilo, né? Porque a dopamina de desejo está ali aflorando, porque já mudou os amores. Agora falta a agenda. E muita gente não bota na agenda porque não está num ambiente que diz, bota na agenda. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Meu Deus do céu. Sandrinha, está aí. Hoje ela está aqui, Brasil. Nem todo dia ela assiste ao Vivo Clube, tá? Meu Deus do céu. Então, o ambiente que nós vivemos, você tem que ter muito cuidado. Porque se você está aqui de manhã animada, né? Aí mudou, você começa a brotar em prática, mas aí todo dia no seu trabalho é muita pressão. Você vai ter que ficar mais atento a isso. Aí seus amigos, aí sua igreja, aí todo. Você tem que ficar atento. Algo vai ter que acontecer. Algumas pessoas têm alguns hábitos, alguma mudança de identidade que não vai mais caber você sentar em algumas mesas. Outros, Deus vai falar com você para você ter uma sentada de mesa restrita, limitada. O Espírito Santo uma vez falou para mim, quem eu tinha que deixar de sentar na mesa foi o parto mais chocante. Parece que foi mais dolorido do que o parto que eu tentei ter normal de Lucas. O parto difícil, gente. É cortar relacionamento de muitos anos, né? E o Espírito Santo, outra época, me falou, filha, existem pessoas que você vai ter que ter uma associação limitada. Então, discirna, porque agora eu estou falando de ar de ambiente. Qual é o ambiente que o Espírito Santo já está te falando que tem que ser restrito? E você está insistindo em passar horas e tempos com essas pessoas? Não estou falando só da parte da vida saudável, tá, gente? Existem pessoas, como na minha vida existia, que atrasavam o meu chamado. O meu propósito, o de Deus se cumprir na minha vida. E eu tive que. Agora, isso é um tempo, tá? Isso não é do dia para noite. Busque o Senhor. Isso não é. É busca e mais busca. E por quê, pai? Aí ele vai dizendo. E como? O principal é saber como fazer isso. Era meu maior questionamento. Senhor, eu preciso que o Senhor me diga como fazer. Igual quando o Espírito Santo me avisou que eu tinha necessidade de aprovação. É uma escravidão, viu? Eu declaro que, olha, eu oro para que todo mundo que tenha isso saia desse buraco. E ele disse que eu tinha, e eu falei, agora você vai me ensinar a romper com isso aqui. Porque não é fácil. Não é fácil. É complexo. E não é simples. É desafiador. Mas nada, nada, nada que o Espírito Santo não possa lhe ajudar. E o ambiente é a força motora para você exercer quem você é. Então, o que é que você ainda não está conseguindo mudar? Laura, eu não consigo emagrecer.
Você não se vê magra. Você não fala que é magra. Você está com problema de identidade. Aí, porque você não é, você está tentando ser. Como eu, na minha vida, tentava emagrecer. Você está tentando perder 20 quilos. Igual o cara do Lápis Atômicos, querendo emagrecer ou querendo parar de fumar. Ida, estou rompendo com a necessidade de aprovação. Eu vou montar uma aula sobre o meu testemunho e trazer informação sobre como desbloquear a necessidade. Eu vou, porque eu não fui à toa que eu vou dar na cara de Satanás também. Amém, gente? Então, anotou os 5 A's. Então, pelo amor de Deus, quando daqui a uns 2 meses, se Deus mandar eu dar de novo essa aula, e eu perguntar assim, quem aqui do clube sabe os 5 A's de como mudar de verdade? Como exercer o fruto maduro do Espírito, né? E a neurociência do domínio próprio. Quem pode digitar para mim os 5 A's aí para mim? Primeiro A. Vai, digita aí o primeiro A para mim. Alguém, pelo menos uma pessoa, uma candidata. Atributos. Glaucia, atributos. Número 1. Número 2. A de atributos. Jules. Amores. É. 3. Angústia ou agonia. Eu não gosto muito desse nome angústia, não. Agonia, agonia. Gostei melhor da agonia, não é? Vocês acham? Eu vou mudar nas minhas próximas. Da agonia, você não é mais isso? O quarto A, agenda. E o quinto A, meu Deus do céu, ambiente. Que coisa linda. Olha, ninguém digitou segunda-feira, só uma pessoa disse que sabia. Meu Deus do céu. Por que você não está na agenda, você fica agoniado? Já percebeu isso? Então resolve logo e bota na agenda. Pega os bônus de Adriele para tu botar na tua agenda, arrumar a tua cozinha que está deixando tu agoniada, porque você é organizada. Vocês entendem que tudo passa por isso? Ai, Laura, eu tô agoniada porque eu não sei fazer agenda. Começa a fazer uma coisa, botar na agenda e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Aleluia. Gente, eu vou parar a gravação, eu vou precisar fazer xixi, tá? Então, falta 1 minuto. Recebam aí, eu vou até abrir os microfones. Eu amo